Sabe, passei uma forte experiência na minha vida e que talvez vocês não suportariam o que eu passei. Preciso que vocês fiquem atentos ao que eu vou contar agora. Lembro bem do dia em que tudo começou. E tudo por minha culpa. E devido a isso, perdi o mais importante, o amor de meu pai. E que tudo que eu tinha, perdi. Sabe, naqueles dias, o orgulho me dominava. O desejo de viver a minha própria vida, sem regras, sem limites, queimava dentro de mim como um fogo incontrolável. Certo dia, olhei nos olhos do meu pai e pedi o impensável. Disse para ele: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Não pedi com humildade, pedi com arrogância, como quem exige o direito de ser livre. Meu pai não discutiu, não brigou comigo, apenas repartiu o que era dele e colocou nas minhas mãos. Eu não percebia na época, mas junto com as moedas, ele estava me entregando também o peso das minhas escolhas. Poucos dias depois, parti. Juntei minhas coisas, fechei a porta da casa onde cresci e fui embora. Eu queria distância, distância da disciplina, distância do amor que me parecia sufocante, distância de tudo que lembrava a obediência. Naquela terra distante, finalmente senti o gosto daquilo que chamei de liberdade. Dinheiro no bolso, amigos falsos ao redor, festas intermináveis, prazeres que eu acreditava que jamais acabariam. Eu ria alto, eu gastava sem pensar, eu me sentia o dono do mundo. Mas o dinheiro acabou. E com ele, acabou também a falsa alegria. Os amigos desapareceram, as festas silenciaram e o vazio me consumiu. Uma fome terrível caiu sobre aquela região, e eu que antes tinha de tudo, agora não tinha nada. Ninguém me ajudava, ninguém me estendia a mão. Eu era só mais um perdido, mais um indigente esquecido pelas ruas. Foi então que aceitei o trabalho mais humilhante que um judeu poderia ter: cuidar de porcos. Ali estava eu, cercado de animais imundos, sentindo o cheiro podre que impregnava minha pele. Tão faminto que desejei comer a mesma comida dos porcos, mas nem isso me davam. Ali, no meio daquela lama, caí em mim. Foi como se uma luz rasgasse a escuridão. Pensei, na casa do meu pai, até os empregados têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Eu não aguentava mais aquela vida. A fome doía, mas a vergonha queimava ainda mais. Eu, que um dia me achei sábio, agora não passava de um miserável esquecido no lamaçal. Foi ali, entre os porcos, que a verdade me esmagou. Eu havia pecado. Pequei contra Deus, pequei contra meu pai e pequei contra mim mesmo. As lembranças começaram a me perseguir. Eu vi o rosto do meu pai, tantas vezes paciente comigo, tantas vezes amoroso mesmo que não merecesse. Eu via sua mesa farta. Eu via seus servos comendo melhor do que eu naquele instante. E eu, perdido, sozinho, reduzido a nada. As lágrimas escorriam. Era como se cada gota carregasse o peso da minha arrogância. Eu pensei, já não sou digno de ser chamado filho. Já não sou digno sequer de olhar para o meu pai. Mas dentro de mim surgiu um fio de esperança. Pequeno, frágil, mas real. Vou me levantar. Voltarei para o meu pai. Direi a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Essas palavras começaram a ecoejar dentro de mim como um mantra de arrependimento. Eu as repetia em silêncio. Eu as repetia chorando. Eu as repetia como quem suplicava por misericórdia. Não foi fácil tomar a decisão. A vergonha pesava mais do que meus pés prançados. Cada passo de volta parecia uma sentença de humilhação. E se ele não me aceitasse? E se me expulsasse de vez? E se meu pai nunca mais quisesse olhar para mim? Mesmo assim, decidi. Eu precisava voltar.
Eu precisava tentar. Eu precisava, nem que fosse para ser apenas um servo em sua casa, mas pelo menos estar perto dele outra vez. Então, me levantei e comecei a caminhar. Um passo. Depois, outro. Cada passo uma lágrima. Cada passo uma oração silenciosa. Eu ainda estava longe. Meu coração acelerava. O medo me dizia para voltar, mas alguma coisa dentro de mim insistia em continuar. Foi então que o vi. Meu pai, lá ao longe. Ele estava de pé, olhando para o horizonte, como quem esperava alguém que nunca mais voltaria. Mas no instante em que seus olhos me encontraram, tudo mudou. Ele não hesitou, não esperou que eu chegasse até a porta, não esperou que eu me ajoelhasse em arrependimento, ele correu. Sim, meu pai correu em minha direção. Eu não acreditava, minhas pernas tremiam, minha voz falhava. Eu, sujo, rasgado, cheirando a porcos, e ele correndo para mim como se eu fosse o maior tesouro que havia perdido. E então, aconteceu. Ele me abraçou, se lançou ao meu pescoço, me beijou, e naquele abraço, todo o peso da culpa se desfez. Toda a vergonha foi lavada, toda a distância foi apagada num único instante. Com lágrimas nos olhos, tentei dizer as palavras que havia ensaiado. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas antes que eu terminasse, ele interrompeu minha confissão com amor. Chamou os servos às pressas. Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e sandálias nos seus pés. Eu não entendia. Eu não merecia nada daquilo. E mesmo assim, meu pai me tratava não como um servo, mas como filho. Como se eu nunca tivesse partido. Como se eu nunca tivesse desperdiçado tudo. Como se eu tivesse estado morto e agora tivesse voltado à vida. Logo, o cheiro de festa invadiu o ar. O bezerro cevado foi preparado. Havia música, havia dança, havia celebração. E no centro de tudo, eu estava ali, restaurado, perdoado, amado. Eu que estava perdido fui achado. Eu que estava morto, revivi. E tudo porque meu pai nunca desistiu de me esperar. Mas nem todos celebraram minha volta. Enquanto a música ecoava pela casa, um dos servos correu até o campo para avisar ao meu irmão mais velho. Ele estava trabalhando, como sempre, fiel, constante, obediente. Quando ouviu o som da festa, seu coração não se encheu de alegria, mas de indignação. Por que tanta comemoração? O que está acontecendo? E quando disseram, teu irmão voltou, teu pai matou o bezerro cevado para recebê-lo são e salvo, a fúria tomou conta dele. Ele se recusou a entrar. Não quis ver meu rosto. Não quis compartilhar da alegria do meu pai. Para ele, eu não passava de um traidor, um ingrato, um miserável que desperdiçou tudo. Meu pai saiu ao seu encontro. Insistiu para que ele entrasse, mas meu irmão explodiu em palavras pesadas. Há tantos anos te sirvo, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste sequer um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Mas vindo esse teu filho, que desperdiçou teus bens com prostitutas, tu mataste para ele o bezerro cevado. Eu ouvi, e cada palavra dele era como uma faca cravada no meu peito. Porque no fundo, ele tinha razão. Eu realmente desperdicei tudo. Eu realmente não merecia nada. Mas a resposta do meu pai foi como um bálsamo sobre a ferida. Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que tenho é teu. Mas era necessário alegrarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essas palavras ecoaram não só para ele, mas para mim e para todos que ouvem essa história até hoje. Eu aprendi que o coração do Pai é maior do que a justiça dos homens. Eu aprendi que o perdão de Deus é mais profundo do que a minha vergonha. Eu aprendi que não importa o quão longe eu tenha ido, sempre existe um caminho de volta. Talvez você se veja no meu lugar, longe de casa, perdido nas suas próprias escolhas, cansado, sujo, carregando culpas e feridas. Talvez você ache que já não merece mais ser chamado filho, mas escute bem, o Pai ainda olha para o horizonte. Ele ainda espera por você. E quando você decidir voltar,
não encontrará portas fechadas, mas abraços abertos. O Pai não rejeita, o Pai não abandona, o Pai não humilha. Ele corre ao seu encontro, Ele te abraça, Ele te restaura. Essa não é apenas a minha história. Essa pode ser a sua história também. Porque todo aquele que estava perdido pode ser achado. Todo aquele que estava morto pode reviver. E no fim, a parábola não fala apenas de mim, mas fala de você. O Pai Celestial continua à espera. E a festa no céu acontece toda vez que um filho decide voltar para casa. Eu me lembro bem do dia em que tudo começou. O orgulho me dominava. O desejo de viver a minha própria vida, sem regras, sem limites, queimava dentro de mim como um fogo incontrolável. Olhei nos olhos do meu pai e pedi o impensável. Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Não pedi com humildade, pedi com arrogância, como quem exige o direito de ser livre. Meu pai não discutiu, não brigou comigo. Apenas repartiu o que era dele e colocou nas minhas mãos. Eu não percebia na época, mas junto com as moedas, ele estava me entregando também o peso das minhas escolhas. Poucos dias depois, parti. Juntei minhas coisas, fechei a porta da casa onde cresci e fui embora. Eu queria distância. Distância da disciplina, distância do amor que me parecia sufocante, distância de tudo que lembrava a obediência. Naquela terra distante, finalmente senti o gosto daquilo que chamei de liberdade. Dinheiro no bolso, amigos falsos ao redor, festas intermináveis, prazeres que eu acreditava que jamais acabariam. Eu ria alto, eu gastava sem pensar, eu me sentia o dono do mundo. Mas o dinheiro acabou. E com ele acabou também a falsa alegria. Os amigos desapareceram, as festas silenciaram, e o vazio me consumiu. Uma fome terrível caiu sobre aquela região. E eu, que antes tinha de tudo, agora não tinha nada. Ninguém me ajudava. Ninguém me estendia a mão. Eu era só mais um perdido, mais um indigente esquecido pelas ruas. Foi então que aceitei o trabalho mais humilhante que um judeu poderia ter: cuidar de porcos. Ali estava eu cercado de animais imundos, sentindo o cheiro podre que impregnava minha pele. Tão faminto que desejei comer a mesma comida dos porcos, mas nem isso me davam. Ali, no meio daquela lama, caí em mim. Foi como se uma luz rasgasse a escuridão. Pensei, na casa do meu pai, até os empregados têm comida de sobra, e eu estou aqui, morrendo de fome. Eu não aguentava mais aquela vida. A fome doía, mas a vergonha queimava ainda mais. Eu, que um dia me achei sábio, agora não passava de um miserável esquecido no lamaçal. Foi ali entre os porcos que a verdade me esmagou. Eu havia pecado. Pequei contra Deus, pequei contra meu pai e pequei contra mim mesmo. As lembranças começaram a me perseguir. Eu via o rosto do meu pai tantas vezes paciente comigo, tantas vezes amoroso, mesmo quando eu não merecia. Eu via a sua mesa farta, eu via seus servos comendo melhor do que eu naquele instante. E eu, perdido, sozinho, reduzido a nada. As lágrimas escorriam. Era como se cada gota carregasse o peso da minha arrogância. Eu pensei, já não sou digno de ser chamado filho. Já não sou digno sequer de olhar para meu pai. Mas dentro de mim surgiu um fio de esperança. Pequeno, frágil, mas real. Vou me levantar. Voltarei para meu pai. Direi a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Essas palavras começaram a ecoar dentro de mim como um mantra de arrependimento. Eu as repetia em silêncio.
Eu as repetia chorando. Eu as repetia como quem suplica por misericórdia. Não foi fácil tomar a decisão. A vergonha pesava mais do que os meus pés cansados. Cada passo de volta parecia uma sentença de humilhação. E se ele não me aceitasse? E se me expulsasse de vez? E se o meu pai nunca mais quisesse olhar para mim? Mesmo assim eu decidi. Eu precisava voltar. Eu precisava tentar. Eu precisava, nem que fosse para ser apenas um servo em sua casa, mas pelo menos estar perto dele outra vez. Então me levantei e comecei a caminhar. Um passo, depois outro. Cada passo, uma lágrima. Cada passo, uma oração silenciosa. Eu ainda estava longe. Meu coração acelerava. O medo me dizia para voltar, mas algo dentro de mim insistia em continuar. Foi então que eu vi meu pai, lá no longe. Ele estava de pé, olhando para o horizonte como quem esperava alguém que nunca mais voltaria. Mas no instante em que seus olhos me encontraram, tudo mudou. Ele não hesitou, não esperou que eu chegasse até a porta, não esperou que eu me ajoelhasse em arrependimento. Ele correu. Sim, meu pai correu em minha direção. Eu não acreditava. Minhas pernas tremiam, minha voz falhava. Eu, sujo, rasgado, cheirando a porcos, e ele correndo para mim como se eu fosse o maior tesouro que ele havia perdido. E então aconteceu. Ele me abraçou, se lançou ao meu pescoço, me beijou, e naquele abraço todo o peso da culpa se desfez. Toda a vergonha foi lavada. Toda a distância foi apagada num único instante. Com lágrimas nos olhos, eu tentei dizer as palavras que havia ensaiado. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas antes que eu terminasse, ele interrompeu minha confissão com amor. Chamou os servos às pressas. Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e sandálias nos seus pés. Eu não entendia. Eu não merecia nada daquilo. E ainda assim, meu pai me tratava não como um servo, mas como filho. Como se eu nunca tivesse partido. Como se eu nunca tivesse desperdiçado tudo. Como se eu estivesse morto e agora tivesse voltado à vida. Logo o cheiro de festa invadiu o ar. O bezerro cevado foi preparado. Havia música, havia dança, havia celebração. E no centro de tudo, eu estava ali, restaurado, perdoado, amado. Eu que estava perdido, fui achado. Eu que estava morto, revivi. E tudo porque meu pai nunca desistiu de me esperar. Mas nem todos celebraram minha volta. Enquanto a música ecoava pela casa, um dos servos correu até o campo para avisar ao meu irmão mais velho. Ele estava trabalhando, como sempre, fiel, constante, obediente. Quando ouviu o som da festa, seu coração não se encheu de alegria, mas de indignação. Por que tanta comemoração? O que está acontecendo? E quando disseram: teu irmão voltou, teu pai matou o bezerro cevado para recebê-lo são e salvo, a fúria tomou conta dele. Ele se recusou a entrar, não quis ver meu rosto, não quis compartilhar da alegria do meu pai. Para ele, eu não passava de um traidor, um ingrato, um miserável que desperdiçou tudo. Meu pai saiu ao seu encontro, insistiu para que ele entrasse, mas meu irmão explodiu em palavras pesadas. Há tantos anos te sirvo, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste sequer um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Mas vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mataste para ele o bezerro cevado. Eu ouvi, e cada palavra dele era como uma faca cravada em meu peito, porque no fundo ele tinha razão. Eu realmente desperdicei tudo.
Eu realmente não merecia nada. Mas a resposta do meu pai foi como um bálsamo sobre a ferida. Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que tenho é teu. Mas era necessário alegrarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Essas palavras ecoaram, não só para ele, mas para mim. E para todos que ouvem essa história até hoje. Eu aprendi que o coração do Pai é maior do que a justiça dos homens. Eu aprendi que o perdão de Deus é mais profundo do que a minha vergonha. Eu aprendi que não importa o quão longe eu tenha ido, sempre existe um caminho de volta. Talvez você se veja no meu lugar, longe de casa, perdido nas suas próprias escolhas, cansado, sujo, carregando culpas e feridas. Talvez você ache que já não merece mais ser chamado filho, mas escute bem. O Pai ainda olha para o horizonte. Ele ainda espera por você. E quando você decidir voltar, não encontrará portas fechadas, mas braços abertos. O Pai não rejeita. O Pai não abandona. O Pai não humilha. Ele corre ao seu encontro. Ele te abraça. Ele te restaura. Essa não é apenas a minha história. Essa pode ser a sua história também, porque todo aquele que estava perdido pode ser achado. Todo aquele que estava morto pode reviver. E no fim, a parábola não fala apenas de mim, mas fala de você. O Pai Celestial continua à espera, e a festa no céu acontece toda vez que um filho decide voltar para casa. Obrigado por assistir até o final. Se esta história tocou seu coração e trouxe reflexão sobre perdão, arrependimento e o amor do Pai, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Cada compartilhamento pode ser a oportunidade de alguém reencontrar a fé e a esperança perdida. E não saia ainda. Na tela agora você vai encontrar nosso próximo vídeo. O amor de Deus que nunca desiste. Histórias de restauração e esperança, para continuar essa jornada de reflexão e transformação.